O Sr. Presidente Luís Mendonça, Presidente da Direção, e Eduardo Curso, Vice-Presidente da Direção, estão aqui connosco. Esta audiência é com a mesma grelha da anterior, portanto a entidade tem 10 minutos, depois cada grupo parlamentar, em função da grelha e da ordem que está definida, tem 5 minutos e depois a entidade tem novamente 10 minutos. E, portanto, nesse sentido, eu dava a palavra ao Luís Mendonça, que é o Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Tudo tranquilo? 10 minutos, Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado por nos receberem aqui, mais uma vez. Portanto, nós somos a Associação Portuguesa de Radiodifusão, temos vindo a trabalhar com muitos de vocês e já em legislaturas anteriores também, e nós estamos num momento crítico, decisivo das nossas rádios em Portugal, como vocês sabem. Eu penso que não vou gastar muito tempo com isso, porque toda a gente concorda. Aliás, eu tenho ouvido todas as partes de todos os partidos políticos concordância neste sentido, que é preciso fazer alguma coisa para manter as nossas rádios vivas. E, portanto, aquilo que eu venho aqui pedir-vos hoje, e eu estou a usar a palavra pedir, portanto não estou a ter nenhum problema em usá-la, é que nos ajudem então a fazer das nossas rádios mais fortes para o futuro que se avizinha. Não vale a pena estar-vos aqui a falar da desinformação que existe por todo lado, não vale a pena estar-vos aqui a falar sobre os tais desertos de notícias que acontecem por todo lado, porque todos vocês têm conhecimento disto e, portanto, já todos somos conscientes daquilo que existe. Portanto, o deserto de notícias, como sabem, foi feito um primeiro estudo que foi publicado há 2 anos, ou 3 anos, neste momento, já de 2022, e, portanto, vai sair agora um novo estudo e não há nada de novo. Ou seja, aquilo que os investigadores me disseram foi que não há nada de novo, quer dizer que durante 3 anos que se passaram não fizemos nada para inverter isto. E, portanto, eu acho que todos nós temos que fazer alguma coisa para inverter isto. E portanto, vamos começar pelo início. Portanto, nós pegamos naquele documento que foi feito pelo governo anterior, que é o tal plano da ação para a comunicação social. Pareceu-nos um bom plano, mas a verdade é que o plano existe, no caso das rádios, nenhuma daquelas medidas foi implementada. Portanto, não basta ter boas intenções, é preciso implementá-las. E vou começar pela primeira, portanto, que é a primeira medida que me parece que é mais importante para nós neste momento, que é dar voz às campanhas eleitorais das presidenciais, das legislativas, das europeias, nas nossas rádios locais. Nós somos vedados nessa altura. Há aqui uma medida que é a medida 26, que fala exatamente nisso, que dizia, anteriormente, há um ano atrás, dizia-se que esta medida era para ser implementada no 4º trimestre de 2025. Cá estamos nós no 4º trimestre de 2025. Então, vamos implementar a medida. Nós fomos falar com o Sr. Ministro e ele disse-nos que era difícil implementar uma medida destas numa altura em que estamos a meio ano das próximas eleições. E, portanto, isto era um assunto sensível. É um assunto sensível, mas se tiver a concordância de todos os partidos que aqui estão, penso que fica ultrapassado este problema. Para além disso, nós temos aqui alguns argumentos que vos queríamos aduzir, nomeadamente que essa alteração não afeta o núcleo essencial e protegido nas leis eleitorais, ou seja, a proposta não visa modificar o sistema eleitoral, as regras de candidatura, o método de conversão de votos, portanto, não quer fazer nenhuma destas alterações. Por outro lado, esta medida reforça a democracia e o combate à abstenção, porque vai permitir o debate nacional seja vinculado nos meios de maior proximidade, que são as nossas rádios locais, estimula-se a participação cívica e o interesse dos cidadãos. Por outro lado, promove a coerência e a equidade do sistema mediático e garante a sustentabilidade do setor da rádio, porque a verdade é esta: se isto vier a ser implementado, é um dinheiro, um valor que entra na rádio. E, portanto, se nós, hoje em dia, só temos direito a receber este valor quando há autárquicas, que é o que está a acontecer agora, neste momento, se esta lei fosse aprovada, nós passaríamos a receber em todos os momentos eleitorais, ou seja, em janeiro há eleições e nós passaríamos a poder também receber esse valor em troca, então, dos tempos de antena publicados nas nossas rádios. Portanto, esta é uma medida que nos parece de todo há muito exigida por nós e pedida, e que temos ouvido a concordância de todos os partidos, mas então o que é que falta para a implementar? Por parte do Ministro, então o que nos disse foi isso, que havia esse, de certa forma, balizar, porque estarmos entre eleições e estamos a antes de meio ano das eleições,
presidenciais, mas eu penso que este documento que enviámos ontem ao Ministro, com este parecer, com estes nossos argumentos, pensamos que isto não vem alterar em nada aquilo que é o essencial da lei eleitoral, só vem a reforçar, no fundo, a democracia, dando voz às diferentes candidaturas nas nossas rádios. Bom, este é um ponto que vos queria aqui trazer. Outro ponto tem a ver também com outro ponto do plano. O plano falava também aqui num outro ponto, que era o ponto que dizia que as deliberações autárquicas deveriam ser publicitadas através das rádios, dos jornais. Esse documento andou aqui a circular na Assembleia. Eu cheguei mesmo a ser ouvido, nós chegamos a ser ouvidos na 13ª Comissão. Todos os partidos se mostraram concordantes também que essa alteração fosse feita, mas na realidade não foi. Portanto, deixámos de ter Assembleia naquela altura, portanto, não foi implementada em tempo útil, portanto, não foi implementada. E, portanto, mais um ponto a favor das rádios, mas que não foi implementado. E, portanto, mais um ponto que nós gostaríamos que, mais rapidamente possível, fosse implementado. Portanto, são 2 pontos que estão no plano de ação do Governo, do anterior Governo, e que hoje em dia poderiam fazer bastante diferença para as rádios locais. Não estão. Ontem a ERC pedia-me para falar sobre a sustentabilidade dos meios e das rádios, principalmente, que está a fazer um estudo sobre isso. Eu falava-lhe, a sustentabilidade está aqui. Olha, amanhã vou apresentar a sustentabilidade das rádios. Está aqui na Assembleia, está aqui com vocês. Ajudem nesta situação de ajudarem as rádios a ser mais sustentáveis. Quer dizer, se alguns destes pontos forem aprovados, certamente que nós passaremos a ter mais força para trabalhar no dia-a-dia. 2 pontos que aqui deixo. Um terceiro ponto. A medida 12, eu nem estou a ir procurar coisas muito complexas, como estão a ver. Estou a procurar coisas que já existem, que já foram pensadas, já foram trabalhadas, mas precisam de ser implementadas urgentemente. A medida 12 do plano. A medida 12 do plano fala no sistema de incentivos. Hoje em dia há um sistema de incentivos que funciona bastante mal. Já existe há muitos anos e funciona bastante mal há muitos anos. Porquê? Porque tem que ser adaptado à realidade, não é? Portanto, só para terem uma ideia, eu tenho uma rádio, ou seja, não tenho uma rádio, não sou dono de uma rádio, eu só represento a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro na cooperativa de rádio em Vila Real e, portanto, sou eu indicado pela minha universidade e, portanto, sou o presidente da direção da cooperativa. E, neste momento, o que é que nós temos? Temos a nossa rádio que emite os nossos estudos e depois temos uma antena na Serra. Andou por lá uns incêndios, devem ter ouvido falar, o Galvão ardeu durante 12 dias. Andaram por lá os incêndios e a nossa torre foi afetada. Eu precisava de ter compra de material hoje, agora. É agora que eu tenho o problema. Não posso esperar pelos incentivos que são em março. Portanto, se eu tenho que esperar pelos incentivos que são em março, nessa altura já passou o inverno. Eu tenho que resolver o problema agora, antes de começar o inverno. E, portanto, esse é só um exemplo para perceberem que o sistema de incentivos tem que se adaptar à realidade e este sistema de incentivos realmente não se adapta à realidade. O plano previa a alteração desse sistema de incentivos. Para avançarmos, o que é que eu digo? Nos Açores, há um plano de incentivos aos média lá nos Açores e que funciona muito bem, segundo nos dizem os nossos colegas açorianos. Portanto, por que não importá-lo para aqui? Por que não aproveitar o que se faz de bem noutros sítios do país? Se nos Açores funciona bem, vamos tentar importar esse sistema e tentar implementá-lo em Portugal. Parece-nos que é um sistema muito mais simples, muito mais fácil, muito mais próximo das rádios, que é o que nós necessitamos neste momento. Alguns pontos que podem nos ajudar em muito. Um outro ponto que não está a ser tão trabalhado e, portanto, não foi aqui ainda trabalhado neste sentido de já ter sido apresentada alguma proposta para que isto pudesse ser uma realidade, tem a ver com o seguinte: nós pagamos direitos de autor, nós pagamos audiogesto, nós pagamos a toda a gente. Toda a gente. Somos, portanto, entidades a quem também, por outro lado, o Estado pode pedir responsabilidades, porque também somos regulados pela ERC, pela ANACOM, toda essa gente. Portanto, tudo bem. Só que nós não somos reconhecidos como detentores de direitos, nem de direitos conexos, nem de direitos de autor. E, portanto, está na altura de haver uma forma da política se decidir cumprir essa injustiça, que é fazer-nos chegar também a possibilidade de nós sermos reconhecidos como direito, nós termos direito da nossa obra. Ou seja, a minha rádio faz programação durante o dia todo,
com música, com conteúdos, com uma série de coisas, isso não é reconhecido como um direito. Vocês perguntam, mas isso faz alguma diferença? Faz muita diferença, porque se nós formos reconhecidos como detentores de direitos, depois temos acesso a uma coisa que se chama Lei da Cópia Privada. E a Lei da Cópia Privada distribui 36 milhões de euros daquelas pessoas que têm direito. Ora, se nós não temos direito a possibilidade de ir a essa verba. Se nós formos reconhecidos como detentores de direito, passamos a ter disponibilidade de recorrer a essa verba. Sr. Presidente, mais 10 segundos, estou a ver que os 10 minutos estão a chegar, só mais um último ponto. Nós temos chamado a atenção também, ultimamente, para uma coisa que esqueceu-se um pouco aí durante um tempo, mas que foi lembrada de todos nós, que foi o apagão. E as rádios foram essenciais no apagão. E, portanto, nós também falámos com o Sr. Ministro, já apresentámos e apresentámos aos grupos parlamentares que gostaríamos que voltasse a ser reativado uma situação que já houve em tempos, que foi uma proximidade grande entre as rádios e a Proteção Civil. O que nós achamos é que nós deveríamos fazer parte da Proteção Civil, devíamos ter lá um nosso elemento também a pertencer à Proteção Civil, e se nós pertencêssemos à Proteção Civil, nós teríamos obrigatoriamente que dar informações que a Proteção Civil nos pedisse para dar em cada uma das nossas rádios. Nós estamos distribuídos pelo país todo. Infelizmente, ainda agora se viu dos incêndios, as nossas rádios estavam próximas de todos esses incêndios, portanto, passaram pelas nossas zonas todas. Algumas queimaram algumas das nossas rádios. Uma rádio nossa associada queimou o emissor todo, aí o prejuízo foi enorme. E, portanto, nós estamos disponíveis para integrar as comissões de proteção de civil, estamos disponíveis para dar informações sobre tudo o que se passa à volta da proteção civil e aquilo que seja necessário em favor do nosso Estado português. Claro que, em compensação, gostaríamos que as nossas rádios não fossem caladas quando falha a energia, ou seja, que nos permitissem chegar a um sistema de geradores que depois nos pudesse dar a forma de nós conseguirmos estar sempre no ar quando houvesse essas tais falhas de energia. Portanto, há alguns pontos só que deixo aqui ficar e disponibilizar e agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Barroso. 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros senhores e senhores deputados, caro Presidente Luís Mendonça, é um gosto recebê-lo cá. Para o parlamentar do PSD é demasiado importante este assunto no que toca às rádios locais e regionais, porque realmente o trabalho que vocês fazem é de louvar e faz falta. No que toca às notas que tirei aqui e do que falou em relação ao programa da comunicação social, temos a noção de que as medidas têm que chegar efetivamente ao terreno, só que, e penso que irá-me acompanhar, isto foi apresentado a 8 de outubro de 2024, tivemos uma moção de confiança rejeitada pelos partidos da oposição a 11 de março de 2025, o Governo tomou posse a 5 de junho de 2025, portanto, estamos hoje, dia 9 de setembro de 2025, sabemos que isto pode não servir de desculpa, mas o que é certo é que o tempo não estica e neste caso, como a matemática, não falha. Portanto, sabemos bem, no decorrer também da audiência que tivemos convosco, sabemos as vossas preocupações. A questão que falou da falta de implementação de medidas é correto, contudo, o Governo, e acredito que todos os deputados do PST e das outras bancadas estão prontos para ajudar no que toca a essas vossas preocupações. Contudo, o tempo nisto é mesmo complicado e é mesmo difícil de conseguirmos colocar em prática essas vossas preocupações. Percebo o que diz na questão do apagão, que efetivamente é um problema que existe a nível nacional. Eu aqui aproveito para lhe perguntar se consideram que a medida de 99, que foi feita em 99, se aos tempos de hoje, com a tecnologia como evoluiu e com tudo que evoluiu, se faz sentido fazermos o mesmo ou se faz sentido outras medidas, outras opções, outras soluções. Digo isto porque, na altura, o objetivo foi distribuir geradores. Não sei se agora será também, se essa solução é mais viável
ou se outra solução seria a mais viável. No que toca à questão das outras medidas que falou, a falta de implementação de medidas, na questão das deliberações autárquicas, das transmissões televisivas das eleições, ou seja, tudo isto, como lhe disse, é muito fruto da questão das eleições antecipadas e do tempo de conseguirmos pôr em prática e implementar todas estas medidas. Mas o Grupo Parlamentar do PSD está solidário e o Governo tem essa preocupação e com certeza que será o quanto breve possível implementadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Chega. Peço desculpa. Sra. Deputada Sónia Monteiro, tem a palavra, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os Srs. Luís Mendonça e o Sr. Eduardo Cruz. Quero começar por agradecer a presença da APR nesta audição e sublinhar a importância de ouvirmos a voz de quem representa mais de 170 rádios espalhadas por todo o país. A rádio local é, sem dúvida, em muitos territórios, o único meio de comunicação de proximidade com a presença jornalística regular e, por isso, a sua valorização é uma questão de soberania informativa, de coesão territorial e de pluralismo democrático. Permitam-me destacar alguns pontos centrais que resultam das vossas reivindicações. Em primeiro lugar, temos a questão da cópia privada, que o artigo 82 do Código de Direito de Autor continua a excluir as operadoras de radiodifusão, apesar de estarem a ser titulares de direitos conexos. Esta omissão não tem justificação, até porque a rádio e a televisão também veem as suas emissões gravadas e reproduzidas sem retorno. Corrigir esta injustiça é fundamental para reforçar a sustentabilidade do setor. Em segundo lugar, temos a publicação das deliberações autárquicas. A obrigatoriedade de publicação exclusiva em jornais impressos é uma exigência anacrónica, desajustada à realidade atual. As rádios locais com presença digital consolidada são hoje veículos mais eficazes, de baixo custo e com grande proximidade às populações. Ao incluí-las, cumpre-se verdadeiramente o princípio da transparência. Em terceiro lugar, a necessidade de uma alteração substancial ao Código do Direito de Autor e dos direitos conexos. A lei não diferencia adequadamente a rádio, a televisão e a audiovisual, tratando realidades distintas como se fossem iguais. É essencial reconhecer os serviços dos programas de rádio e televisão como obras coletivas ou compósitas, clarificar os direitos conexos dos radiodifusores e garantir que a execução pública é reconhecida em todos os espaços e não apenas naqueles com entradas pagas. Em quarto lugar, os geradores. O apagão de abril de 2025 provou que muitas rádios locais ficaram em silêncio, deixando milhares de cidadãos sem informação essencial. O Chega submeteu um projeto de resolução para retomar o programa de apoio a geradores, interrompido há mais de 20 anos. Queremos ouvir da APR dados concretos sobre custos, prioridades e formas de execução para que esta proposta ganhe ainda mais força política. Por último, temos o direito de antena. Não faz sentido que as rádios locais só tenham direito de antena nas eleições autárquicas. Excluí-las das legislativas e presidenciais e europeias é limitar o pluralismo democrático e discriminar um setor que tem uma presença insubstituível em todo o território. O próprio Governo já reconheceu a necessidade de alterar esta situação no plano de ação para a comunicação social, mas a promessa continua por cumprir. A vossa presença hoje é importante para clarificar com detalhe cada uma destas reivindicações e para nos ajudar a construir soluções legislativas sólidas e execuíveis.
Temos o dever de garantir que a rádio local não continue a ser tratada como parente pobre da comunicação social, mas sim como de facto é, um pilar da democracia portuguesa. Neste sentido, coloco algumas questões. Que impactos financeiros estimam que a consagração legal da compensação por cópia privada teria no equilíbrio económico das rádios? Que modelo jurídico defendem para consagrar os serviços de programas de rádios como obras coletivas ou obras compósitas? Que argumentos adicionais têm para demonstrar que a atual omissão viola o princípio da equidade entre titulares de direitos e conexos? Que vantagens práticas traz a publicitação em rádios locais e regionais em termos de transparência e proximidade democrática? Que critérios de custos e tabelas defendem para garantir a equilibriedade e evitar abusos nestes modelos? Quantas rádios associadas à APR possuem atualmente geradores próprios? Qual o custo médio estimado para dotar uma rádio local de gerador e manutenção manual? E que modelo de tempos de antena propõem para rádios locais em eleições legislativas, presidenciais e europeias? Duração, janelas e compensações. E, por fim, que impacto teria o alargamento do direito de antena na sustentabilidade financeira e relevância democrática das rádios? Obrigada pela vossa presença. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, tem a palavra. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. Boa tarde também à Associação Portuguesa de Radiodifusão, o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente. Cumprimentá-los e agradecer também a vossa presença e a exposição aqui das vossas medidas, também na sequência de audiências que foram pedidas aos partidos e que tivemos a oportunidade também de reunir nesse princípio e, portanto, de alguma forma estamos também já alinhados relativamente àquilo que são as solicitações que a APR aqui nos trazem e quanto à justiça das mesmas, em grande parte das medidas que aqui nos são apresentadas. Eu sei que o Sr. Presidente começou por dizer que não se deteria muito tempo a falar sobre a situação atual das rádios, mas parece-me que esse é um ponto também importante até para sustentar tudo aquilo que depois são as medidas que são apresentadas como necessárias para fazer face à situação de facto que as rádios vão apresentando. Eu sei que as rádios têm mostrado ao longo dos anos uma resiliência que lhe é reconhecida, portanto já foi decretado o fim da rádio várias vezes e a verdade é que hoje a rádio continua viva e a ser a companhia de muitos portugueses e isso é uma realidade, por um lado, do ponto de vista nacional, mas depois, muito particularmente, na garantia até da democracia, na forma como, do ponto de vista das rádios locais, continuam a ser uma grande parte do veículo das notícias e daquilo que são as agendas do dia-a-dia de cada um dos nossos municípios e das nossas comunidades. E, portanto, esse é um papel, de facto, importante que as rádios continuam também a cumprir. E nisto, parece-me que, por estarmos a falar em apoios às rádios, é importante também que nós possamos refletir sobre o papel que o Estado pode ter neste apoio aos meios de comunicação social, particularmente naquilo que tem sido uma visão que nos últimos anos tem procurado perseguir do lado da comunicação social e também dos partidos que estejam no governo, sejam eles quais forem, que estes apoios dados à comunicação social, seja ela de que índole seja vista muitas vezes como uma interferência, uma tentativa de controlo ou de simpatia por parte dos órgãos de comunicação social e, portanto, isso era algo que eu gostava de colocar à Associação Portuguesa de Radiodifusão, se este tipo de apoios ou se este tipo de medidas são vistos, de alguma forma, como alguma simpatia que deva ser retribuída a qualquer que seja o governo, porque a nós parece-nos que eles são garante da democracia e não o seu contrário. Depois, naturalmente, não posso deixar de pegar no cronograma que foi muito bem apresentado pelo Sr. Deputado do PSD, porque, de facto, tudo isso aconteceu no último ano, mas aconteceu um ano entre a apresentação e hoje estarmos aqui reunidos em torno desse plano de ação da comunicação social e aquilo que são as medidas que as rádios gostariam de ver implementadas e, portanto, passaram 365 dias. De facto, muita coisa aconteceu na democracia portuguesa, mas são 360 dias em que as rádios continuaram a existir, os problemas continuaram lá e as medidas ficaram na mesma por implementar. E particularmente quando nós percebemos que uma das respostas que foi dada à Associação
é que é difícil implementar medidas a meio ano de eleições. Mas, de facto, se não as implementarmos a meio ano de eleições, com a cadência de eleições que temos tido nos últimos anos, de facto, estas medidas podem nunca ver a luz do dia. Portanto, é precisamente nessas alturas que convém recordar, até porque, com o aproximar agora de eleições presidenciais, será mais uma eleição em que isto voltará a não acontecer do ponto de vista dessa publicidade. Acrescido de algo que eu gostaria de perguntar-vos diretamente, que tem a ver com, enfim, algo com o qual eu estou de acordo com o princípio, portanto não é essa a questão, que tem a ver com o impedimento da publicidade institucional em período eleitoral, ou seja, além de não terem esta publicitação das autarquias locais e, por outro lado, também dos tempos de antena, este é um período em que, ao que julgo saber, estão também particularmente impedidas entidades públicas de publicitar nas rádios e, portanto, eu gostava de perceber qual era esse o impacto para as rádios, porque se justifica por si só que sejamos rápidos na implementação destas medidas que possam compensar, porque esta leitura por parte da Comissão Nacional de Eleições é relativamente recente e este impacto nos órgãos de comunicação social locais e, em particular, das rádios, tem-se vindo a sentir mais ao longo dos últimos 3 ou 4 anos e, portanto, gostaríamos de perceber esse impacto. Simultaneamente, gostava também de perceber o impacto que tem o pagamento de direitos de autor por parte das rádios, ou seja, aquilo que é a vossa pretensão é que sejam reconhecidos enquanto titulares também destes direitos de autor, mas as rádios são também contribuintes líquidos desses direitos de autor e, portanto, gostaria também de perceber que impacto esse tem nas rádios. E, por fim, relativamente ao reconhecimento com proteção civil, acompanhar um pouco a questão que foi colocada pelo PSC, parece-me importante perceber o ajuste dessas medidas hoje à realidade também das rádios locais, mas tal que nos vai chegando também, por exemplo, dos radioamadores, em que estas redundâncias mais analógicas de que nos fomos desligando pela adequação também dos tempos, de que forma é que manter algumas destas redundâncias analógicas podem ser garantes de estabilidade em momentos particularmente de crise, seja ela energética ou de outra índole, em que a rádio normalmente tem dado resposta, particularmente aquelas que mantêm também essas redundâncias analógicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Iniciativa Liberal, tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Associação de Rádio e Difusão. Eu teria gostado se tivessem começado logo por afirmar uma frase que ninguém sabe bem de quem é a frase, normalmente diz que é de Mark Twain, mas na verdade ninguém sabe, que era que as notícias da minha morte são manifestamente exageradas. Já o outro partido também referiu esta questão de que a rádio já lhe foi atribuído a morte quando apareceu o primeiro vídeo, depois a internet, depois as redes sociais, os podcasts, mas a rádio não só não morreu, como já deu provas que consegue recuperar perante as dificuldades, porque a rádio sempre foi mais ágil do que os outros meios de comunicação social, porque a rádio nunca ficou presa no tempo. Aliás, a rádio acho que foi positivamente anacrónica ao longo da história e muitas das vezes não esperaram pelos apoios, até porque muitos deles estão desligados da realidade ou desligados do tempo. E depois a pergunta que eu também quero fazer à Associação está relacionado com isso. Uma nota sobre duas das propostas que falaram, a questão dos acessos aos tempos de antena além das autárquicas e a questão da publicidade institucional, que obviamente têm razão, a realidade que existe atualmente, aquilo que cria é concorrência desleal e quando há concorrência desleal isso deve ser resolvido, portanto essas vossas propostas têm obviamente razão de ser. E vou aqui falar de uma medida da questão do tal plano do Governo, como eu tinha dito, a pergunta que eu quero fazer, das duas que quero fazer. A certa altura, o plano do Governo fala de incentivo à contratação de jornalistas. E a pergunta que fica é, mas contratação de jornalistas é a única necessidade dos meios de comunicação social? Os meios de comunicação social, obviamente, precisam de jornalistas, mas precisam de outro conjunto de profissionais. E talvez os meios, sobretudo os meios locais e regionais, que aqui representam também muito deles, talvez a necessidade esteja, portanto, na vossa realidade, na realidade que conhecem, se esta medida que está no plano do Governo deveria ser mais abrangente do que apenas os jornalistas e que tipologias de profissionais é que provavelmente hoje em dia as rádios precisam, até para, como eu disse, mais uma vez estarem à frente do tempo. A outra pergunta era que, para além
todas as propostas que elencaram na sua proposta inicial tinham a ver com onde ir buscar dinheiro, aqui e ali. Eu gostaria de perguntar propostas além disso. Quais são dificuldades, porque perante as vossas dificuldades é que nós teremos que apresentar propostas que sentem perante aquilo que é a muita burocracia ou a muito peso fiscal que cai sobre as rádios portuguesas. Ou seja, que propostas é que poderão existir para que possa existir uma simplificação, quer fiscal, quer em termos de burocracia, que agilizasse muito aquilo que é o tempo que vocês precisam para o trabalho core das rádios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do PCP, Alfredo Maia. 5 minutos, Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, desde há pouco eu começo por saudar os senhores dirigentes da APR, permitam particularizar no Sr. Presidente, meu velho camarada de profissão, embora eu tenha suspenso nesta altura. E começo também por pedir desculpa por não ter escutado a vossa intervenção inicial, uma vez que estava a defender iniciativas nossas noutra comissão. A última vez que nos encontramos não foi nesta comissão, foi na Comissão do Poder Local, e há uma questão que ficou ali em aberto e que se justifica recuperar para esta, tendo sido objeto da intervenção justamente o programa do Governo para a Comunicação Social. E uma das medidas que estava avançada, aliás foi objeto também de um grupo de trabalho para a discussão dessa medida, foi a da publicação dos atos das autarquias. E no nosso último encontro, no âmbito dessa comissão, foi identificado um problema concreto, é como é que as rádios concretizam o acesso e materializam o acesso a esse apoio indireto por via da obrigatoriedade da publicação das decisões e atos das autarquias. E, portanto, a primeira pergunta à PR é se já encontrou uma solução. Em relação aos direitos de autor, é, como sabemos, uma questão até controversa. Em 2007, na altura da revisão do Estatuto dos Jornalistas, aliás, foi uma matéria muito controversa e, a meu ver, ela ficou, do ponto de vista dos direitos de autor dos autores, isto é, dos jornalistas, ela ficou insuficientemente resolvida e até contra os interesses dos jornalistas no artigo 7º-A desse Estatuto. Em todo o caso, essa disposição do Estatuto gera o direito à retribuição pela reutilização das criações dos jornalistas. Eu queria perguntar à APR como é que tem sido concretizado esse direito. Depois, já aqui uma terceira questão, à qual nós evidentemente somos muito sensíveis, e a preocupação que a APR enuncia relativamente aos geradores é da maior pertinência. É da maior pertinência e faço notar a verdadeira avalanche de elogios que foi produzida a quando do apagão, de elogios ao papel do meio rádio a quando do apagão. E, de facto, quem teve a possibilidade de emitir e quem teve a possibilidade de receber, porque há muita gente que tinha deixado de ter o velho transistor a pilhas, não tendo eletricidade em casa, ou não tendo o automóvel a circular por falta de combustível, de facto, colocou-se com uma grande acuidade esta questão da autonomia da energia elétrica para as rádios. E, portanto, é uma questão, de facto, da maior importância, mas há aqui uma questão em relação ao qual ela se liga, que é o desinvestimento no setor da rádio. Mesmo as rádios nacionais têm vindo a desinvestir, e a APR sabe isso também o melhor do que nós. E eu, em relação já agora a esta questão, gostava de perguntar-lhe se, neste momento, quantos operadores têm efetivamente emissões locais, isto é,
com produção, quer de informação, quer de animação, entretenimento local. Isto é, não são meros repetidores pelo país de uma produção centralizada, algures em Lisboa ou noutra cidade qualquer. E aqui voltar à questão colocada pela Iniciativa Liberal da necessidade do apoio à contratação de jornalistas. Sem jornalistas não se faz informação. Evidentemente, isto não é apenas um instinto corporativo da minha parte pessoal em relação a esta exigência fundamental. É uma questão de respeito, respeito cívico pelas funções da rádio e dos profissionais ao seu serviço. Queria saber qual é o estado da arte neste momento em relação à contratação de jornalistas, ao número de emissoras efetivamente locais e em relação a esta questão, às emissoras locais, saber quantas é que possuem, voltamos aos geradores, quantas é que possuem emissores próprios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Direção, Luís Mendonça, tem agora 10 minutos para responder. Pois, há muita pergunta para 10 minutos, mas vamos ver, vamos conseguir tentar. Vamos tentar. É como na rádio, tem que ser vamos tentar. Vamos começar pelo PSD. Portanto, nós temos já uma proposta, mas eu queria que ficasse muito claro, nós não queremos pedir ao Estado sem dar nada em troca. Portanto, tudo aquilo que nós temos aqui em cima da mesa é tudo com contrapartidas, ou seja, nós queremos estar disponíveis para trabalhar com o Estado. E, portanto, em troca disso, sim, haver então alguma coisa. E, portanto, nomeadamente, quando falamos em darmos a nossa antena para os partidos políticos, para as forças políticas passarem as suas mensagens, nós estamos a fazer uma troca de serviços, não é? E, portanto, damos este espaço e depois somos ressarcidos por isso. Mas isto é o que acontece com as rádios regionais, nacionais e com as televisões nacionais, em todos os tempos de antena. Só nós é que somos postos fora dos tempos de antena. Em relação aos geradores, nós também pensámos a sério sobre isto e aquilo que nós queremos é estar integrados nas comissões municipais. Temos que ter uma pessoa da nossa rádio, do nosso conselho, integrada lá. E essa pessoa tem que estar integrada, tem que dar as suas ideias, tem que falar sobre isso, tem que ouvir também o que é que se vai lá passando e depois nós rádios, temos que estar disponíveis para dar toda a informação que seja necessária dar por parte da Proteção Civil. Portanto, a Proteção Civil tem um problema de um incêndio e tem que fazer chegar uma determinada informação à sua população. E a rádio tem que estar disponível para isso. E, portanto, nós vamos fazer uma proposta de alteração nesse sentido. Ou seja, de que a legislação entre com esta possibilidade e, portanto, a rádio vai passar a estar integrada nesses serviços. Em contrapartida, o que é que nós precisamos? Senhores deputados, precisamos de geradores. Não vale a pena. Foi isso que nos salvou no tempo do apagão. Foram os geradores. E, portanto, passaram 20 e tal anos, passaram. Mas que são eles, neste momento, aqueles que nos podem salvar quando tivermos um próximo problema, vão ser eles outra vez. Portanto, os geradores continuam a ser essenciais para uma situação destas de crise, que é de falta de energia, que é o que estamos a falar. Se há falta de energia, nós temos que ter um meio alternativo que nos dê energia. E o meio alternativo que nos dá energia é o gerador a gasóleo, ligado, e que quando falha a energia, ele põe-se a trabalhar. Temos que ter um número que nós já estipulamos de horas necessário. Nós pensamos que à volta de 72 horas, que será o importante ter, ou seja, o depósito de gasóleo tem que ter esse espaço para conter esse tipo de quantidade, pelo menos para 3 dias. Pensamos que temos que ter uma baliza, temos que ter uma ideia e parece-nos que é isso. Um gerador para aquilo que nós temos, que são emissores nas nossas rádios locais, à volta de 1000 watts, mas vamos fazê-los para 2000 watts, porque há rádios que têm 2000 watts, e já temos isto tudo pensado e estudado. Vamos apresentar-vos isto rapidamente, o mais rapidamente possível, para vos apresentarmos a proposta. Mais uma vez, não é nós pedirmos geradores, mas sim, nós queremos participar na Proteção Civil, queremos estar disponíveis para dar as informações e estamos disponíveis para isso. Pronto, em contrapartida, para podermos fazer isso, temos que ter geradores, porque se não os tivermos, não podemos dar esse contributo. E, portanto, tudo isso, penso que estou a responder também, se calhar, aqui um pouco já a algumas perguntas que foram colocadas por outros partidos em relação aos geradores. Portanto, eles são essenciais. Eduardo também está um pouco mais por dentro disto, mas aqui acho que não temos dúvidas, não é?
Não temos dúvidas. Queres? Não. Bom, então, relativamente a outras questões que foram colocadas, portanto, penso que em relação ao PSD é mais nesse sentido. Portanto, mais uma vez, solicitamos ao PSD que nos ajude. Se calhar, não sei, o Ministro levantou-nos essa questão, estamos em meio em altura de eleições, poder ou não apresentar uma proposta destas. É uma proposta que mexe, de certa forma, necessariamente terá que ter, se calhar, o apoio de todos os partidos, todos estarem disponíveis, mas porque percebemos por este consenso que me parece que há, eu acho que era de arriscar, senhores deputados. Mas pronto, nós já enviamos ao Sr. Ministro também este nosso parecer que temos, que diz isso, mas pronto. Depois, em relação ao Chega, faz aqui uma série de perguntas, vamos tentar responder aquelas mais rapidamente, que é para não gastarmos o tempo todo. A lei da cópia privada, e portanto tudo isso, vocês sabem, estamos completamente de acordo. As publicações das decisões autárquicas também. A alteração, portanto tudo aquilo que vocês nos colocaram aqui são bastante importantes. Depois falam-nos no impacto. O impacto eu concretamente não posso vos dizer. Posso-vos dizer é que a lei da cópia privada são 36 milhões de euros. E os 36 milhões de euros são distribuídos por quem tem direito. Ora, nós não sabemos que direito nos iria caber, porque teríamos que depois discutir com as outras pessoas que já recebem a fatia que iria ficar para nós. Mas isso depois eu não sei quantificar neste momento, não é? Porque teria que partir de uma negociação com eles, portanto, a verdade é esta. Eles teriam que distribuir dos 36 milhões alguma parte para nós distribuirmos pelas nossas rádios. É isto. O valor não consigo quantificar. Mas lá está, voltamos à sustentabilidade. Todos estes valores juntos ajudam à sustentabilidade da rádio. Os 5 mil euros de uma campanha eleitoral, que é o que está a acontecer agora neste momento. Mais, imaginem, 3, 4, 5 mil euros que pudessem vir deste valor. Bom, todos estes valores juntos, ao final do ano, dão um equilíbrio à rádio. E dão outra coisa, dão previsibilidade, que é o que nós não temos na rádio. Temos dificuldade. E isto dava previsibilidade. Sabemos que cada vez que há uma campanha eleitoral, temos acesso àquela verba. Sabemos que todos os anos, uma vez que pertencemos à lei da cópia privada, sabemos qual é o valor mais ou menos próximo, que os valores às vezes têm variado. Já em 2023, se não me engano, foram 31 milhões de euros. Agora foram 36 milhões. Portanto, mas também são mais ou menos próximos e dá para ter uma previsibilidade que também é muito importante para nós. Depois, fala-nos de obras compósitas, é exatamente isso que nós pretendemos, que sejam reconhecidas como obras compósitas, aquilo que nós fazemos, que é para perceberem o que é uma obra compósita. Portanto, é uma obra que contém uma peça que já existe, que é uma música, a música já tem o seu direito, está instituído, mas depois há a parte da rádio, que a rádio faz voz, dá corpo àquilo que está a acontecer. É essa parte da conjugação entre a voz e a música que nós queremos, então, receber, portanto, chamada, então, compósita. Depois, pronto, o Chega pede-nos aqui mais alguns valores, não é? Estes valores eu vou entregar, então, nesta proposta que vamos fazer agora, vamos ultimar esta tal proposta que vamos fazer e aí já poderemos, então, apresentar os valores das propostas que já temos valores já. Depois, em relação ao PS, também sei que foi colocadas algumas perguntas. Direitos de antena, portanto, para terem uma ideia, são 5 mil euros, 6 mil euros, entre 5 e 6 mil euros o valor de uma campanha eleitoral, portanto, é o que vamos receber agora nas autárquicas. Se isso acontecesse em todas acho que era essa a pergunta. O que é que nós pretendíamos enquanto modelo? Eu acho que o modelo é exatamente igual ao das autárquicas, portanto, o mais próximo possível. São 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, e os 15 minutos são divididos pelo número das candidaturas existentes. Por exemplo, agora temos presidenciais, portanto, conforme o número de candidaturas presidenciais existentes, pega-se nos 15 minutos e divide-se exatamente o que se faz com as nacionais e com as regionais, portanto, o modelo poderá ser o mesmo. E os valores, já agora para terem uma ideia também, e também é importante, os valores têm sido atualizados quase sempre que há eleições legislativas, europeias e presidenciais, ou seja, para as rádios nacionais e regionais eles são atualizados, para as rádios locais eles não são atualizados, que é uma coisa também sui generis. Porquê é que não são atualizados? Portanto, desde há 4 anos atrás não foram atualizados. E agora passaram 4 anos e nós estamos para perceber
Esperemos nós que desta vez sejam atualizados. Porque o que é que acontece? Portanto, os valores para as outras rádios estão sempre atualizados, estão sempre a aumentar. Para nós, o valor de há 4 anos é o mesmo de há 8 anos. E o deste ano, esperemos nós, que não seja igual ao de há 4 anos. Portanto, vamos esperar que este ano seja atualizado. Ainda não fomos convocados para essa reunião. Portanto, aqui pedimos exatamente ao próprio PSD, que penso que deve ser quem está mais próximo de poder nos ajudar neste caso, porque é quem tem a maioria dos votos na tomada de decisão, que seja atualizado este valor. Pois, mas, quer dizer, para as legislativas, ele é aumentado, que são as rádios nacionais e regionais a receber. Para as europeias, ele é aumentado, que são as nacionais e regionais a receber. Para as autárquicas, que são as autárquicas, nós é que recebemos. Aí nunca há dinheiro para... É que é uma coisa estranha, não é? Só quando chega o nosso momento é que não há é o preciso momento onde não há mais dinheiro para distribuir. E é, no mínimo, é o mais elementar justiça, não é? De haver aumento, de 4 em 4 anos. As legislativas quase que é de ano a ano, portanto... Bom, falta de publicação dos momentos eleitorais. O Sr. Deputado do Partido Socialista, e bem, pergunta se haveria independência ou não por nós estarmos a receber as publicações. Nós acho que toda a gente conhece as rádios locais, portanto, toda a gente sabe. Há um ou outro caso de qualquer outra situação, e aí, por isso, é isto mesmo que nós temos vindo a fazer. A nossa direção tem vindo a fazer isto. É que quanto mais meios nos derem, mais independentes nós somos, não é? Isto é mesmo assim. Porque o que é que acontece? Como umas rádios, ainda há pouco aqui se falou também nisto, as rádios têm sido resilientes, têm conseguido resistir a tudo e a todos, mas a verdade é que elas estão a ficar cada vez mais mingadas no número de pessoas. E depois, outra coisa que pode acontecer, não é? É que quando começamos a ficar com menos pessoas e com menos dinheiro, podemos nos cair na tentação de entrar em algum pessoa, uma câmara, em alguma entidade, que pode, não é, no momento da aflição nos ajudar, mas depois a seguir pode pedir alguma coisa em contrapartida, não é? Ora, é exatamente isso que nós queremos evitar. Se as rádios estiverem mais fortes financeiramente, certamente que terão menos facilidade em cair nessas tentações. E, portanto, aquilo que acontece com as rádios hoje em dia, e há pouco aqui também se falava um pouco sobre isto, quantas rádios é que estão a ser retransmissoras? Pois estão a ser retransmissoras porque voltamos a isso, voltamos ao início disto tudo. Porquê? Porque elas, quando começam a chegar à altura em que já não têm meios suficientes para sobreviver, vendem a antena. É isto que acontece. É isto que nós queremos evitar. Porque se vendem a antena, quer dizer, é uma rádio que deixa de transmitir localmente, passa a transmitir uma retransmissão. Não estamos contra isso, mas parece-nos que para nós é melhor ter a rádio local feita por os locais. E é isso que defendemos e continuamos a defender. Então, a Iniciativa Liberal... os profissionais. Nós não trabalhamos só com jornalistas. E aqui Alfredo tem que recordar isto, não é? Nós trabalhamos também com locutores, com animadores, com gente que faz a publicidade e toda esta gente... Portanto, nós não podemos na rádio fazer... Aliás, a maior parte do nosso tempo não é a parte do jornalismo, não é? É a parte da musical, a parte do entretenimento, da animação, e, portanto, nós pretendíamos que isto fosse alargado a outras categorias profissionais, não fosse só para jornalistas. Os jornalistas são muito importantes, mas também são as outras categorias todas profissionais, portanto, não podemos deixar... o Sr. Presidente já estava até no microfone, portanto... Porque a dificuldade perante a democracia, a burocracia. Pronto, a burocracia, como há pouco falámos aqui sobre os sistemas de incentivos, eles são muito burocráticos e, como eles são muito burocráticos, dificultam muito as candidaturas. Nós temos muita dificuldade em candidatar-nos. E depois, como temos muita dificuldade em candidatar-nos, em depois ser aprovado, quanto tempo demora, aquilo está estipulado que só é em março, tudo isso dificulta muito. Portanto, como dificulta muito, há rádios que às vezes decidem não se candidatar. Não é possível, porque aquilo não se adapta à realidade daquela que é necessária. Só mais uma ou outra por resposta. Temos que terminar. Já Sim, vamos com 3 minutos a mais. Eu tenho sido... Penso que dei mais ou menos já... Penso que o Alfredo Meia, as respostas também mais ou menos que já foram dadas, não é? Como ele ficou para o fim.
Os direitos de autor, nós achamos que nós pagamos aos direitos de autor e aos direitos conexos. Portanto, tivemos em guerra uma série de tempo com os direitos conexos, porque o valor que eles queriam era muito elevado para nós, mas nós pagamos um valor elevado para nós aos direitos conexos e direitos de autor. E, portanto, achamos que também deveríamos ser, de certa forma, ressarcidos pela nossa produção, por aquilo que nós produzimos, porque nós também produzimos um conteúdo que é disponibilizado a todas as pessoas que podem ouvir. Pronto, só para terem uma ideia, na rádio onde eu estou, que é em Vila Real, portanto, isto depois tem a ver com a quantidade de pessoas, de habitantes por concelho. Em Vila Real eu pago à volta de 150 € por mês de direitos de autor e outros 150 € à volta disso para direitos conexos. Portanto, é um valor assinalável para uma rádio pequena, uma rádio de interior. Claro que as rádios mais pequenas poderão pagar um pouco menos, as rádios maiores, por exemplo, uma rádio em Braga paga bastante mais do que isto, uma rádio em Vinhais paga menos do que isto. Portanto, essa é uma baliza que vos dou aqui. Agora, o que é que nós pretendíamos era também poder ser ressarcidos por aquilo que nós produzimos nesse âmbito. Temos mesmo que terminar, que eu fico sem... E não ter dado a voz aqui ao meu vice-presidente. Bem, muito obrigado. Haverão, certeza, outras oportunidades e poderemos, em função das propostas que querem apresentar, podemos ter outras oportunidades. Agradeço a vossa disponibilidade e, portanto, estamos sempre ao dispor para ouvir as vossas necessidades. Ao Presidente Luís Mendonça e Eduardo Cruz, muito obrigado e ficamos então agora por aqui. Até já, Srs. Deputados. Vamos só...